Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos à nossa 21ª aula da disciplina Introdução a Meteorísticas. Meu nome é Aníbal Tavares de Azevedo, eu sou seu professor, e nessa aula, pessoal, a gente vai falar de problemas de transporte, modelos de transporte, tá? E o que é importante nessa aula, pessoal, é a gente entender como é que a gente constrói, como é que a gente sai de conceitos para o modelo matemático. Entendidos os conceitos, a gente consegue entender também o modelo matemático. Se a gente não entender esses conceitos, o modelo matemático vai virar um monte de letrinhas indecifráveis, tá? Bom, então vamos à nossa aula aqui, pessoal. A ideia dessa aula, na verdade, é que ela está dentro de um contexto aí da gente que está vendo vários modelos, né? E agora, então, a gente vai tratar aí do modelo de transporte, tá? Modelo de transporte, pessoal, vamos lá, como eu tinha falado, a gente vai precisar de conceitos. Primeiro conceito importante para você entender o modelo de transporte é a teoria dos grafos, tá? Então, na verdade, como é que surgiu a teoria dos grafos, né? A teoria dos grafos surgiu com Leonhard Euler, sendo que na época lá ele morava lá em Königsberg e nessa cidade aqui, pessoal, foi proposto para ele o problema das 7 pontes de Königsberg, tá? O que era a ideia? O pessoal perguntou para ele: Leonard Euler, vem cá, eu quero saber se eu consigo pegar, por exemplo, passar, saindo desse ponto aqui, eu consigo passar por todas as pontes, certo? Sem repetir nenhuma. Repara que se eu fizer isso, ó, opa, pera aí, você fez erro, né? Eu repeti aqui, ó. Se eu passar por aqui, eu estou repetindo ponte. Se fosse por aqui, também vou repetir, tá? Então a ideia aqui é que eu vou passar por todas as pontes sem repetir nenhuma. E o Leonard Euler, então, desenvolveu na época uma coisa chamada grafo, que a gente vai entender melhor o que que é, e a partir do uso do grafo ele consegue provar matematicamente que esse problema não tem solução, tá? A partir de um conceito que ele criou. E o que vem a ser o grafo, pessoal? O grafo, na verdade, a ideia é que as conexões são mais importantes do que a dimensão física precisa, exata. Isso é muito claro, por exemplo, nesse mapa que está sendo mostrado aqui, que é o mapa do metrô de Madrid. Por quê? Porque o importante aqui é eu saber, poxa, eu estou aqui no aeroporto e aqui eu quero sair do aeroporto e vir para, sei lá, Colônia Jardim, tá? Como é que é o caminho que eu vou fazer, que eu posso fazer, tá? Então você tem várias possibilidades saindo aqui do aeroporto para chegar em Colônia Jardim, tá? E o metrô de Tóquio também é um desafio bem interessante, né, pessoal? Como é que você pode sair do aeroporto de Narita? Aqui, ó, tô no aeroporto. Suponha que você chegou no aeroporto de Narita e você quer chegar em Shibuya, por exemplo, tá? Então, para sair daqui e chegar aqui, qual é o caminho que você deve fazer? É uma tarefa interessante, viu, pessoal? E como vocês já estão vendo, uma das aplicações de teoria dos grafos é o problema do menor caminho, porque você sai do aeroporto e quer chegar num determinado lugar. Você vai querer fazer um menor caminho, provavelmente, tá? Então, para fazer isso, primeiro você precisa definir alguns elementos importantes do grafo. Dois elementos importantes que a gente vai precisar agora são os nós, os pontinhos verdes, tá? E os arcos, que são as retinhas aqui. Como lá no plano das pontes de Königsberg, né? As ilhas ou os pedaços de terra eram representados por nós e as pontes eram representadas pelo roxinho aqui, pelos arcos, pelas retas, tá? No problema aqui do aeroporto, pessoal, que a gente acabou de ver agora, eu tenho, por exemplo, imagina então que você tem um nó 4, que é uma estação de trem, né? Aqui, que é um determinado local, e você quer chegar aqui em um. Qual que é o menor caminho? Você tem vários caminhos possíveis, né? Que você pode fazer, certo? E eventualmente você pode usar métodos de programação dinâmica para determinar esse menor caminho, tá? A gente não vai explorar isso, mas tem essa possibilidade em teoria dos grafos. Outra coisa, aplicação interessante em teoria dos grafos, pessoal, é o PERT-CPM, tá? O que é a ideia do PERT-CPM? O que é esse problema do PERT-CPM, pessoal? Vamos revisitar aqui, ó. PERT-CPM é uma técnica para detecção de atividades críticas ou gargalos, tá? Usada no gerenciamento de projetos. Então, por exemplo,
digamos assim, arco aqui, né? Cada nó representa uma etapa do projeto e cada arco aqui, pessoal, representa uma atividade com uma certa duração, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, eu faço uma atividade com uma certa duração e vou atingir uma certa etapa, tá? A finalização do meu projeto se dá quando eu chegar na etapa 5, mas para chegar nela eu tenho que ter feito várias outras tarefas, várias atividades e ter percorrido várias outras etapas anteriores. Senão eu não consigo atingir a finalização do projeto. Bom, o que mais que a gente tem, pessoal, que a gente consegue usar aí, aplicar teoria de grafos? Fluxo em redes, que é o que interessa para a gente no plano de transporte. Só que além dos nós e além dos arcos, eu preciso de um terceiro elemento, que são os fluxos que vão passar por esses arcos. Tá? E aí sim a gente consegue definir o plano de transporte. Então imagina que você tem uma fábrica aqui. Dessa fábrica eu vou mandar produtos para os centros de distribuição usando os arcos. Então esse aqui seria o nó, ou os nós são dados aqui pelos locais. Os caminhos pelos quais você pode atingir esses locais são os arcos. E o que está passando por esses arcos são os fluxos. Tá? Repara que esse problema, pessoal, é plano de transporte. Eu estou falando de mercadoria, mas poderia ser água, energia elétrica, tá? Que está fluindo pela sua rede. Ok? E da onde veio essas ideias também, né, pessoal? Isso aqui, quando a gente fala do plano de transporte, houve uma evolução, tá? Então, saindo lá, a gente falou do Leonardo Euler, teve o grafo, mas ele não teve ideia de fazer problema de transporte, tá? Essa ideia do plano de transporte vem de uma coisa chamada modelo de entrada e saída. Então, se você for pesquisar em retrospectiva, você vai ver isso aqui, esse modelo de entrada e saída vem dos economistas franceses, é uma evolução do que os economistas franceses usavam para definir a aplicação de recursos. Então, como é que funciona isso? Você tem a economia dividida em setores, tá? E aí você tinha agricultura. A agricultura produz um certo volume de insumos que são consumidos e outros insumos são direcionados, são redirecionados, pessoal, por exemplo, para manufatura, para serviço e para a própria agricultura. E, obviamente, a agricultura também consome produtos da manufatura ou dos serviços. E para cada um desses outros setores é a mesma coisa, tá? Então, isso aqui, pessoal, é uma ideia que rendeu o prêmio Nobel para o Vassily Leontiev, em 1973, e o Robert Hayes teve uma apresentação dele que foi extraído, isso aqui foi extraído de lá, também ganhou o prêmio Nobel lá em 2002, tá? Bom, mas aí quando eu falei economistas franceses, né? Da onde os economistas franceses tiraram essa coisa de tem um setor que produziu, vai para consumo, o resto vai para outros setores? Fundamentalmente, pessoal, isso veio do princípio lá do Antoine Lavoisier, que é pai da química, e ele falava o seguinte: qual que era o princípio geral aqui? Na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. E esta belíssima figura do ciclo da água reflete justamente isso. Então você tem o ciclo da água, a água passando aqui pela evaporação, depois condensação, precipitação, e aí absorção aqui, tudo e volta, ou para os mananciais, ou então para o mar, ou ainda é evaporação que acontece aqui. E esse ciclo se repete, tá? Então vamos pegar esse princípio, pessoal, do Antoine Lavoisier, de conservação, e vamos dizer que eu tenho nós e tudo que entra igual a tudo que sai. É um primeiro caso de conservação, né? Então esse aqui é o caso mais fundamental que a gente pode ter de equação de conservação, sendo que eu não estou colocando nenhuma letra, número, nada. Quando eu digo equação, é no sentido de eu tenho uma igualdade, né? Tudo que entra é igual a tudo que sai. E eu poderia ilustrar essa equação, pessoal, como? Olha, está entrando 10 e 8, a soma disso é 18, então a soma do que sai também tem que somar 18, tá? O segundo caso do princípio de equação de conservação, pessoal, é tudo que entra mais o que é produzido é igual a tudo que sai. Então, suponha que você tem produtos finais entrando nesse nó, mais
os produtos finais que são produzidos por essa fábrica, e a soma disso vai ter que ser igual a tudo que sai desse nó. Então aqui eu tenho 10 e 8 entrando, mais 2 que é produzido, dá 20, e sai 10 e 10, que é 20 também. A soma do que sai é igual a 20, tá? Eu poderia ter feito um terceiro caso, pessoal, que é tudo que entra, todos os fluxos de entrada, é igual a tudo que sai, todos os fluxos de saída, mais um consumo do nó. Então, por exemplo, eu poderia ter 10 mais 8, 18, vai ser igual a 9 mais 8, que é sai, mais 1, que é consumido nesse nó. E, finalmente, pessoal, eu tenho o quarto caso aqui, que é o quê? Tudo que entra mais o que é produzido, né? De produto final acabado, é igual a tudo que sai mais o que é consumido de produto final acabado. Vamos colocar números aqui, ó, para ilustrar. 10 e 8 dá 20, dá 18, mais 2 dá 20. Esses 20 que estão entrando e sendo produzidos vão ser um consumido e o restante, 19, vai sair. Vai atender a demanda de outros nós, por exemplo. Tá? Eu posso colocar isso em termos mais genéricos, pessoal. Ao invés de escrever frases, né? Tudo que entra, né? Eu posso falar o seguinte, ó, o fluxo do arco 1, que eu não sei quanto é, mais o fluxo do arco 2 que entra, que eu não sei quanto é, x1 mais x2, mais um P1, tá? Mais um P1, vai ser igual a tudo que sai, que é um x3 mais x4, mais o que é consumido, que é um D1, tá? Legal. Então vamos pegar aqui só para a gente treinar um pouquinho, pessoal. Vamos treinar agora. Qual seria a equação associada a essa situação? Vamos escrever aqui, ó. Eu teria, então, o seguinte, tudo que entra, os fluxos de entrada, x1 mais x2 mais P1 igual a 1D1, tá? Então vamos melhorar isso aqui, porque isso aqui ficou meio feinho, ó. Pum. Tá vendo, ó? É isso aí, tá? Vamos fazer mais um treino, pessoal. Vamos pegar aqui, ó, essa situação que eu tô vendo aqui. Como é que seria a equação correspondente, ó? Tudo que entra, x1 mais x2. Não tem produção, então eu vou passar para igualdade aqui. É igual ao que sai, x3 mais x4, mais o que é consumido, tá? Então, aqui, pessoal, a gente teve a situação que eu estou passando agora para ficar mais bonitinho, ó, tá? E aí você tem situações em que você consegue expressar com a equação de conservação num nó, né? Em que você tem fluxo de entrada, fluxo de saída, você pode ter produção e pode ter consumo, tá? E aí você fala, poxa, mas para que eu quero saber de equação de conservação em um nó? Esse princípio fundamental vai ajudar a gente a construir de forma que a gente entenda o problema de transporte, a formulação do problema de transporte. E o que vem a ser o nosso plano de transporte? Vamos ilustrar. Eu tenho uma empresa que tem 3 fábricas. Essas 3 fábricas estão no Rio, São Paulo e Belo Horizonte. E vão atender à demanda dos mercados de Recife, Salvador e Manaus. Tá? Só que o que acontece? Esse problema seria fácil se eu não tivesse uma coisa chamada custo de transporte. Então, a tabela que vai vir a seguir vai mostrar 3 elementos importantes. Vamos ver quais são esses 3. Ó. Primeiro elemento importante aqui, pessoal, o conjunto de elementos importante, é esse pedacinho que eu marquei em vermelho, tá? Isso aqui é o custo C de transportar de uma cidade I para outra cidade J, ou de uma fábrica I para um mercado consumidor J, é o CIJ. Custo de transportar, por exemplo, do Rio de Janeiro para Recife vai ser o C11, que é igual a 25. O C21 é o custo de transportar da cidade 2, que é São Paulo, para a cidade 1, que é Recife, para o mercado 1, que é Recife. Tá? A segunda informação importante, pessoal, é a questão da demanda. Eu não vou sair transportando produto se não tem demanda, ou se tem demanda, mas eu tenho que atender, então eu vou transportar buscando atender a demanda.
Então, isso aqui é uma terceira informação, que é a demanda de cada cidade, de cada mercado J, E de J. E, finalmente, aqui eu tenho a capacidade de cada fábrica, que é o F de I. Então, esse cara aqui, por exemplo, é o F1. F1 igual a 2.000. F2 igual a 3.000 e assim por diante. Tá? São esses os três elementos do problema de transporte, pessoal. Bom, baseado nisso, qual que é a minha decisão que eu tenho que tomar, pessoal? Quanto que eu vou transportar da fábrica I para o mercado J? Como eu não sei qual é essa quantidade, eu ponho X. Como essa quantidade pode ser de uma determinada origem para um determinado destino, eu tenho dois índices. O primeiro índice é o índice da fábrica, o índice I, e o segundo índice é o índice do destino, do mercado, tá? Então, quanto que eu vou transportar? X. De quem? Da origem I para o destino J. X e J. Essa é a minha variável de decisão, tá? Legal. Então, vamos colocar isso tudo, pessoal, variável de decisão, fábrica, mercado, blá, 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 num grafo. Então, o que que eu tenho aqui, ó? A situação que eu estou mostrando para vocês é: você tem o nó 1, associado à fábrica 1, e você tem os fluxos desse nó. Então, por exemplo, aqui, ó, quanto que sai da fábrica 1 para atender a demanda do mercado 1? Está aqui o mercado 1, ó. Quanto que sai da fábrica 1 para atender o mercado 2? Está aqui, ó. Tá? E isso está, então, mostrando para a gente como é que está associado às variáveis os elementos desse problema. Tá? Aí vem aquela questão, mas espera aí, o que eu vou usar aquele negócio de conservação de nó que você falou, aquela confusão de Antoine Lavoisier, pai da química? Bom, vamos ver agora. Isso vai ser útil agora. Por quê? Lembra que eu falei que eu tenho os nós e os arcos? Quem são os nós? As fábricas e os mercados. Então, esses nós das fábricas, eu posso escrever uma equação de conservação para esses nós. Como é que vai ser essa equação de conservação? Vamos lá, ó. Então, lembra lá do segundo caso da lei de conservação em um nó, que era o quê? Tudo que entra mais o que é produzido é igual a tudo que sai. Bom, nesse caso, eu não tenho nada entrando. Eu tenho produção igual a saída. Risca lá tudo que entra, risca, e vai ficar produção igual a tudo que sai. Ok, produção igual a tudo que sai. Mas como é que eu escrevo isso, pessoal? Vamos lá. Eu vou escrever agora aqui, ó. Pensa no seguinte, pessoal. O que é a produção dessa fábrica? F1. F1, tá dado aqui. Isso aqui tem que ser igual a o que está saindo, que é x11 mais x11 mais x12. X12. Então é essa equação aqui, tá? Pela, pela equação de conservação do nó na fábrica 1, eu tenho isso. Só que eu poderia escrever isso em forma compacta. Por quê? Porque o primeiro índice, ele está fixo. O segundo índice, que é o índice J, está variável. Então, ao invés de ficar... Imagina que eu tivesse, sei lá, 50 mercados, ou N mercados. Vamos generalizar isso, né? N mercados. Vai dar muito trabalho ficar escrevendo isso, né, pessoal? Qual é um jeito compacto de eu fazer essa escrita, pessoal? Eu posso usar o símbolo de somatório. Somatório de I fixo, né? O primeiro índice fixo, em 1, fábrica 1. E o segundo índice variável de 1 até N. E aí você põe o valor de N que você quiser. Por exemplo, aqui no caso 2, né? 2 mercados. E pronto, está resolvida a sua vida. Então, ao invés de você escrever uma equação que vai ficar comprida, você pode compactar essa equação usando o símbolo de somatório, tá? Aí vem a questão. Bom, eu fiz a equação de conservação para a fábrica 1. Como é que vai ficar a equação de conservação para a fábrica 2, pessoal? Aqui, ó. Equação de conservação da fábrica 2. Então, eu tenho aqui, ó. Soma dos fluxos da fábrica 2 para os mercados 1 e 2. Vamos frisar isso, ó. Para os mercados 1 e 2. Está saindo da fábrica 2, então o primeiro índice está fixo. E
a capacidade da fábrica 2 é F2. Então, a capacidade da fábrica 2 para atender os mercados 1 e 2 está dado por essa equação de conservação. De novo, pessoal, posso pegar o quê? E escrever de forma compacta. O índice inicial fica fixo, que é o índice I, na verdade, o primeiro índice, que é 2, que é para a fábrica 2 aqui. E o índice J, que é o índice dos mercados, varia de 1 até N. De novo, vocês veem que a única diferença que eu tenho aqui, ó, X e J, X1J e X2J, varia só o quê? O primeiro índice, né? O índice da fábrica. O resto ficou igual. Aí vem uma questão, será que se eu tiver 10 fábricas eu vou ter que ficar escrevendo 10 equações? Não, eu não preciso. Qual é o truque para a gente escrever 10 equações em uma linha, pessoal? Vou mostrar para vocês, ó. Então veja o seguinte, eu tenho o J aqui, que só foi um jeito de eu compactar a equação, deixar ela bem pequenininha, tá? Agora, o que eu tenho de interessante? O primeiro índice sempre define para mim a fábrica que eu estou falando, que eu estou mexendo. Então, o primeiro índice está associado ao índice da fábrica. Por exemplo, índice 1 é da fábrica 1, índice 2 é da fábrica 2, e assim por diante, tá? Então, o que eu posso fazer? Eu posso botar esse I, né? Isso aqui é para todo I, variando de 1 até M, onde M é o número de fábricas. Então, cada vez que eu fixo o valor de I, eu gero uma equação para uma determinada fábrica I. Tá? Esse é um jeito inteligente, pessoal, de ao invés de eu ficar escrevendo uma equação 10, 15, 20, 30 vezes, ou só trocar o primeiro índice, eu pego e escrevo desse jeito. Falo, olha, pega essa equação e ela vale para I variando de 1 até M. Pronto, está numa linha e está resolvido a minha vida. Tá? A outra observação importante é que a gente pode estender essa análise que a gente fez de equação de conservação das fábricas para os mercados, que é o que a gente vai fazer agora usando o caso 3 ali, adaptando o caso 3 de equação de conservação no nó. Então, veja o seguinte, eu tenho que tudo que entra é igual a tudo que sai mais consumo. Mas se eu não tiver nada saindo, eu risco esse sai aqui, ó, risco o sai, e eu vou ter tudo que entra igual ao que é consumido. Isso é justamente o quê? Um nó de demanda, um nó de mercado. Então vamos pegar agora aqui, vamos tornar isso mais palpável, pessoal. Tem aqui o mercado 1, tá? Esse mercado 1, como é que a gente escreve a equação de conservação dele, ó? Demanda do mercado 1 é igual ao quê, ó? Um fluxo que está saindo da fábrica 1, para o mercado 1. O fluxo que está saindo da fábrica 2 para o mercado 1. Então o segundo índice nosso agora, pessoal, fica fixo, que é o índice dos mercados, né? E quem que vai variar? O primeiro índice. Então vai variar de I até M, onde M é o número de fábricas, tá? Então agora a gente trocou. Antes o primeiro índice ficava fixo e o segundo variava. Agora o segundo índice fica fixo para cada nó de mercado, de demanda, e o primeiro vai variar de 1 até M, que corresponde ao número de fábricas, tá? Um detalhe interessante, pessoal, é que essa equação de conservação, como é que ela pode ser adaptada para o segundo mercado? Bom, basta você ver que o segundo índice vai ficar fixo agora em 2. Antes era em 1, agora é em 2, tá? E aí o que você pode fazer? Bom, ao invés de você escrever várias equações de conservação para cada mercado, você escreve isso numa linha. Uma linha só. Por quê? Porque você sabe o seguinte, o índice J, ele vai ser fixado. Ele vai ficar fixo de que forma? Vamos lá, ó. O índice J pode ser igual a 1, igual a 2, igual a 3, até N de nariz, né? N de número de mercados, tá? Então, para cada mercado, você vai escrever o quê? Uma soma no primeiro índice de X e J. Então, I varia de 1 até M de Maria de mercados, ou de mercados não, de fábricas. Isso vai dar igual a D de J, onde J é um valor que você vai fixando. Esse é o jeito inteligente de você escrever numa linha N equações. Então veja que a notação matemática ela é extremamente poderosa, porque ao invés de você escrever uma redação de 50 páginas, você escreve tudo numa linha só. Esse é o poder da abstração da matemática, do uso de símbolos matemáticos, tá? Bom, pessoal,
Tudo isso que a gente falou agora tem uma coisa que está implícita aqui. Qual que é essa coisa implícita? Que a soma dos fluxos das capacidades das fábricas é igual à soma das demandas dos mercados, tá? Ou seja, tudo que eu produzir vai ser consumido pelos mercados. É isso que está implícito, tá? Então, quando eu faço que a soma dos fluxos que saem das fábricas é igual à capacidade das fábricas, e a soma dos fluxos que chegam nos mercados é igual à demanda, ou seja, é consumido pelos mercados, eu tô falando que a gente chama de balanço implícito. Há um balanço em que a soma de capacidades das fábricas é igual à soma das demandas dos mercados. Só que isso não é necessariamente verdadeiro, tá? Outra coisa importante, o que a gente viu até agora eram as restrições, né, de conservação de fluxo. A nossa função objetivo, pessoal, ela tem que contemplar o quê? Minimização do custo de transporte, que é basicamente o quê? Somar C11 mais C12, C13, C14. Então, isso aqui, eu vou fazer uma soma em I de 1 até M e J de 1 até N, de C e J vezes X e J. Na prática, vamos só escrever um primeiro termo aqui. É isso aqui, ó. Vou minimizar, né? Então, por exemplo, se você botou um fluxo saindo lá de São Paulo para atender o mercado, vamos lembrar aqui, né? Tá bastante aqui. Ó. Então, se você botou um fluxo saindo do Rio de Janeiro para atender Recife, você vai pagar um custo de 25, C1, né? Saindo do Rio de Janeiro para atender Salvador, que é o menor custo, que é mais interessante nesse caso, você vai pagar um custo C12 vezes o fluxo, né? A quantidade de produtos que estão fluindo por ali, por aquele fluxo, tá? Então, isso aqui, pessoal, resume as várias possibilidades que a gente tem de fluxos vezes o custo, né? Tá? Bom, mas aí o que acontece, pessoal? Existe a possibilidade desse balanço implícito não ser realizado, tá? Então eu tenho dois casos que eu tenho que frisar para vocês. O primeiro caso aqui é que a capacidade pode ser maior que a demanda. A capacidade de produção das fábricas pode ser maior que a demanda. Então, nesse caso, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer uma alteração no meu modelo matemático. Eu tenho que falar o seguinte: olha, você não é obrigado a transportar o fluxo que está saindo das fábricas, não tem que ser igual à capacidade, tá? Então, deixa eu sumir aqui, ó. Então, para cada fábrica I variando de 1 até M, a soma dos fluxos de saída daquela fábrica I pode ser menor ou igual que a capacidade da fábrica, tá? Pode ser que seja igual, mas pode ser menor também, tá? Se você quisesse, você poderia, para cada equação que você botou esse menor ou igual, você poderia reobter a igualdade bastando somar um I de N mais 1, tá? Então, para cada equação da fábrica I, você poderia ter uma variável I de N mais 1, que corresponde ao quê? A uma variável que vai ter um fluxo daquela fábrica, aquela capacidade de que a fábrica tem a mais, vai para esse mercado fantasma. A gente já vai ver como é que se faz isso, tá? Então significa que, na verdade, aquela fábrica tem uma capacidade ociosa, uma oferta de capacidade que vai ter que ser absorvida por esse mercado fantasma. Tá? A ideia, então, na verdade, é que eu vou criar mais um arco aqui. Eu vou poder, então, representar isso aqui por x13, por exemplo, e aqui um x23, tá? Onde 3 é o índice do mercado fantasma que eu tive que criar aqui. Tá legal? A outra coisa importante, pessoal, do caso 2 é, é que esse é o caso 1. Agora eu tenho um caso 2. O que é o caso 2, pessoal? Eu tenho uma demanda maior que a capacidade das fábricas. Ou seja, mesmo que eu ponha as fábricas no máximo, eu nunca vou conseguir atender a minha demanda. Então, nesse caso, pessoal, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou pegar aqui x e j, que é a soma dos fluxos que estão chegando nos mercados, vai ser menor ou igual que a demanda. Por quê? Porque
eventualmente eu não vou conseguir atender a demanda, eu não vou conseguir fazer que isso seja igual, tá? E aí o que acontece? A soma dos fluxos que chegam naquele mercado vai ter um complemento que vai vir de uma fábrica M+1 para atender o mercado J, tá? Então a ideia aqui é que todo o mercado J pode ser atendido por uma fábrica fantasma, tá? Então a ideia do ponto de vista físico é que eu vou adicionar uma nova variável aqui, né? Então eu poderia representar essa desigualdade por uma igualdade. Basta eu somar uma variável x(m+1) de j para todas as equações para reobter a igualdade. E quando eu faço isso, eu criei, na verdade, uma fábrica fantasma que ela pode atender a demanda daqueles centros de distribuição, tá? Muito bem. Bom, pessoal, então agora, ao invés de eu simplesmente supor que tudo que eu produzo vai ser consumido, eu posso ter a situação em que, se eu tenho mais capacidade do que demanda, eu preciso alterar a primeira equação de conservação para, ao invés de ser igualdade, ser menor ou igual. E aí eu não preciso transportar toda a capacidade produtiva da fábrica para os mercados. E o segundo caso é, se eu não tenho capacidade suficiente de produção, eu vou ter que fazer o quê? Eu não posso atender todo mundo, eu não posso atender a demanda de todo mundo. Então isso vai ser a soma dos fluxos que chegam para um determinado mercado vai ser menor ou igual. Pode ser que seja igual, mas pode ser também menor, tá? Vamos verificar então, pessoal, agora qual é a situação que corresponde a esse problema que a gente está analisando, o problema de transporte que a gente propôs aqui em termos numéricos. Veja que se eu pegar a demanda vai dar 5.000, a soma da demanda vai dar 5.000, e a soma da capacidade das fábricas dá 6.500. Então, eu caí no primeiro caso, no qual eu tenho o seguinte: eu sei que a capacidade, a soma das capacidades das fábricas é maior que a soma das demandas. Então, a primeira equação nossa de conservação, que é para as fábricas, equação de conservação para as fábricas, não vai ser igual, vai ser menor ou igual, tá? Muito bem. Então, com isso, pessoal, o nosso modelo de transporte ele é modificado para essa situação específica dos nossos dados, tá? A primeira equação vai ser, ao invés de igual, menor ou igual. E com isso, eu estou, na verdade, criando um mercado fantasma, ou seja, o excedente de produção das fábricas vai ser absorvido por esse mercado fantasma, tá? Lembrando que na descrição do vídeo, pessoal, tem o PDF dessa apresentação, depois vocês podem voltar, ver passo a passo, enfim, podem analisar com tranquilidade, com calma, tudo isso que eu estou falando. Aqui, pessoal, eu fiz o problema de transporte em detalhes, criando, para o caso em que eu tenho 3 fábricas e 3 mercados, um quarto mercado fantasma, que vai absorver, que é o nó 4, é esse cara aqui, tá? Que vai absorver o excedente de capacidade de produção das fábricas, se for o caso, se for necessário, tá? Tem uma coisa importante que você tem que tomar cuidado, pessoal, é que quando você cria um novo nó, o nó do mercado fantasma, você também tem que acrescentar uma nova equação, que é a equação de conservação para este nó fantasma, para este mercado fantasma. E veja que nesse caso eu vou inserir todas as novas variáveis que eu criei, x14, x24, mais x34 igual a demanda. O que é essa demanda desse mercado 4, pessoal? É simplesmente você pegar aqui e verificar que se eu tenho uma capacidade de 6.500 e a demanda é 5.000, então o excedente de produção é 1.500 e essa vai ser a demanda do nosso mercado fantasma. Por quê? Porque aí ele consegue absorver esse excedente. Então, essa demanda 4 nada mais é do que, se a gente for escrever aqui, ó, eu tenho a capacidade das fábricas de 6.500, a demanda nossa é 5.000, isso aqui vai dar 1.500, tá? 1.500. Tá difícil aqui tá difícil aqui. Eu tô manejando aqui, mas não tá saindo. Pronto. E é claro, a nossa função objetivo, como eu já havia dito, vai ser
C11, que é 25 vezes x1, mais 20c12, x12, mais 30x13 e assim por diante. A gente vai pegar, vai aproveitar esses dados aqui dos custos nessa forma na função objetivo, tá? Aqui você tem um modelo detalhado, tá, pessoal? Que aqui tem o vetor. Na verdade, a matriz, né? Aqui a gente tem uma matriz, vamos falar assim, C e J. Então, isso aqui vai ser a nossa matriz C e J, tá? Aqui você tem um conjunto de restrições relativo à capacidade da fábrica, tá? E reparem que aqui eu deixei na igualdade, tá? Por quê? Porque eu inseri essa variável adicional. Se você inserir essa variável adicional, aí você tem que colocar explicitamente essa nova equação aqui, tá? Se eu tivesse feito menor ou igual simplesmente, aí essa variável fica implícita e você não precisa escrever esta restrição explicitamente, tá? Ah, isso vai ficar mais claro, pessoal, na hora que a gente for implementar lá no Google Colab, na hora que a gente for colocar em Python, isso vai ficar mais fácil de ser visualizado, tá? Aqui, como a gente está trabalhando com uma anotação detalhada e não naquela forma mais geral, de equacionamento mais geral, como esse aqui, deixa eu mostrar esse equacionamento mais geral, ó. Nesse equacionamento mais geral, você só precisa falar assim, ó, quem que é o f de i, quem que é o d de j, quem é o c e j. E pronto. Se você botou o menor ou igual aqui, ó, não preciso inserir variável nenhuma aqui, não preciso inserir uma nova equação. Agora, se você for para o modelo detalhado, como eu fiz aqui, e colocar, ao invés de menor ou igual, colocar a variável adicional nova, essa variável adicional nova, você vai precisar inserir essa equação aqui nova também, tá? Então, se você inserir essas variáveis adicionais relativas à absorção de capacidade excedente das fábricas para o mercado fantasma 4, você vai ter que escrever a equação do mercado fantasma 4 explicitamente também, tá? Cuidado. Esse modelo geral aqui, pessoal, não precisa preocupar com ele, não precisa. Enfim, aqui foi uma coisa que não dá para ser aplicada. Sempre você tem que verificar se é a capacidade de produção ou é a demanda que está excedente e fazer a alteração correspondente, tá? Então aqui, ó, se for o primeiro caso, você altera essa primeira equação, aqui fica menor ou igual, tá? Se for o segundo caso, pessoal, aí você vai botar menor ou igual aqui, tá? É que eu tentei botar todos os casos num slide só, mas não ficou legal. Então, no primeiro caso, você altera aqui, aqui fica menor ou igual. No segundo caso, aqui fica, ao invés de maior ou igual, fica menor ou igual, tá? Então, é isso, pessoal. O que mais que a gente poderia trabalhar no modelo de transporte, tá? A gente poderia penalizar o excesso de produção, a falta de atendimento da demanda, tá? A gente poderia considerar limites de fluxos entre dois ou mais nós. E o que mais? A gente poderia também considerar diferentes modais de transporte, né? Ou diferentes opções de transporte. Qual opção de transporte você pode fazer, né? Para tipos de caminhão diferentes, enfim, daria para fazer uma série de modificações nesse sentido. Bom, pessoal, com isso a gente falou de modelo de transporte de forma bem detalhada, de forma a, partindo dos princípios de equação de conservação, você chegar nas equações e entender como é que elas são feitas, como é que elas são construídas, para não virar uma sopa de letras que não tem sentido. A gente usou essa derivação toda, que talvez tenha dado bastante trabalho, tenha sido um longo caminho, mas ela é mais interessante, ela é mais fácil de você entender as equações, tá? Porque aí você interpreta elas usando o conceito correto. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de curtir e compartilhar para que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo. E espero vocês na nossa próxima aula, onde nós vamos fazer um caso particular do problema de transporte, que é o problema de designação. É isso então, pessoal. Obrigado e até a próxima aula, hein? Um abraço e até lá. Tchau.